seguimos agora com a temática moradia. Geroarquitetura e as oportunidades do mercado prateado. Vamos receber aqui, por gentileza, a arquiteta Flávia Ranieri e a publicitária Beth Marim. Sejam bem-vindas. A gente já está ao vivo no YouTube, para quem está assistindo a gente, né, Beth? Isso aí, boa tarde, pessoal. Eu estou tão feliz de estar aqui. Tão legal. Hoje nós vamos falar sobre geroarquitetura e mercado imobiliário prateado. E essa palestra hoje é para todo mundo. É para arquiteto, designer, investidor, incorporador, construtora. A gente vai trazer muito número, não vai, Beth? Consultor imobiliário, que consultor, corretor. Corretor. A gente conversou com tanto corretor de imóveis ultimamente. Está todo mundo muito antenado com esse tema. Bora? Bora lá. Vamos embora. Eu e Beth, maquiadas e arrumadas lá. Aqui é a vida como ela é, né? Meus contatos estão no QR Code. Beth, Instagram, @BethMarim, ou pelo e-mail dela. Vocês fiquem à vontade. No finalzinho, a gente volta de novo com os nossos contatos. Eu falo que eu sou uma geroarquiteta. Sou uma arquiteta com especialização em gerontologia. Faço projeto, consultoria, dou aula na pós-graduação do Einstein, do Sírio. E você, Beth? Bom, eu sou uma pessoa da área de marketing. Sempre trabalhei com marketing. Há 30 anos eu trabalho com marketing. E há 7 anos eu decidi que eu ia juntar a minha experiência com o meu propósito, que é trabalhar para a qualidade de vida da população madura. Já estou nessa faixa também, tenho 52 anos. E de lá para cá eu cofundei o Hype 50+, que é uma consultoria de marketing especializada no consumidor, para ajudar as empresas, né, a falar com esse público, a desenvolver produtos, relacionamento, e uma agência de marketing digital também, focada nesse público. Então, a gente só trata com empresas que querem falar com os maduros. O que a arquitetura e marketing estão fazendo juntos para falar de moradia? Vocês vão descobrir. Né? Hoje a gente vai trazer várias pesquisas. Essa daqui é muito legal, é uma pesquisa que chama Global Trends 2040. E ele fala que os 4 pilares de mudança nos próximos 20 anos é mudança demográfica, meio ambiente, economia e novas tecnologias. Tem alguma novidade? A gente já está escutando a falar isso há bastante tempo, né? A grande novidade que eu acho é que a gente está começando a sair da bolha da gerontologia. O que é muito legal. Antes a gente via essas pesquisas de mudança demográfica, alteração, aí inverte a pirâmide, não sei o que tal, muito dentro das nossas áreas de pesquisa. E agora a gente está vendo pesquisas que não tratam desse tema, tratam de assuntos dos mais diversos, começando a pontuar isso como uma tendência. E isso é muito legal, porque começa a chegar no ouvido de mais gente. E o legal delas é que, dentro desses 4 pilares, o que ela aponta como a tendência mais forte é justamente essa da mudança demográfica e da rapidez que a gente está mudando. Então, além da gente sair da bolha, além das outras pessoas estarem falando e a gente aparecer nos top 4, dentro dos top 4, a gente é top. A gente, porque eu me incluo dentro da mudança demográfica, tá, gente? Estamos juntos. Olha os números. A gente gosta muito de trazer números, porque a gente entendeu, nós somos do mundo dos negócios, né? A gente fala muito com empresários, com empresas, profissionais, e a gente entendeu que realmente o que impacta são os números. Então, toda vez que a gente vai falar com vocês, a gente traz os números em primeira mão aqui, nos primeiros slides, que é para a gente deixar muito clara a importância desse público e por que a gente tem que olhar para eles. Então, hoje, no Brasil, os 50+ já consomem o relativo a quase 2 trilhões de reais. A gente gosta de fazer uma analogia com o PIB, porque se a gente olhar para o PIB, a gente ouve muito falar, né, da indústria, do agronegócio, e o agronegócio ele movimenta o equivalente à economia prateada no Brasil. E por que a gente não escuta falar da economia prateada, né? É um absurdo, mas a gente está trazendo esse número para vocês, e eu acho que cada vez mais a gente vai ouvir falar. No mundo, é a 3ª maior economia do mundo. A gente já sabe disso, ela só cresce. Esse é uma nomenclatura usada pela Oxford para somar tudo que é consumido pelo público com idade a partir de 50 anos. No mundo e aqui no Brasil, a gente já passou o número para vocês. É muito importante a gente olhar para isso, porque, infelizmente,
público ainda se sente invisível perante as empresas. Aqui no Brasil, os 50 mais representam 25% da população economicamente ativa e se a gente for comparar, né, com outros países, a população hoje, 50 mais no Brasil, é 2 vezes maior do que a população da Austrália. É um número muito grande para ser negligenciado. É interessante, né, Beth, porque a gente fala de 50 mais, aí vocês ficam falando, mas a pessoa idosa não é acima de 60? Mas, na realidade, uma das coisas que a gente fala é de soluções para a longevidade. Né? Não só para a pessoa idosa, o que é bom para ele é bom para todos, para início de conversa, vamos nivelar por aqui. Né? E os 50 mais, por que a gente avança um pouco, traz essa regra um pouco mais para baixo? Porque a gente está falando muito de planejamento também, que é uma fase de vida onde eles começam a pensar em como é que vai ser esse futuro deles. Né? Talvez eles não tomem essa decisão aos 50, mas já começou a pensar sobre isso. E nos 50, a gente já é impactada pelo envelhecimento dos nossos pais, familiares, vizinhos, amigos, e a gente já começa a perceber o quanto que esse impacto também nos impacta. Então, se os nossos pais estão envelhecendo, provavelmente a gente vai entrar nessa preocupação e vai ajudar os nossos pais numa série de questões. A gente fala muito da geração sanduíche, né, que é uma geração que é impactada tanto pelo cuidado dos pais quanto pelo cuidado dos filhos. Então, mais ou menos ali uns 50, 45, 50 anos, a gente já começa a ser impactada, a gente já começa a refletir sobre essas questões da longevidade, né? Exatamente. Agora, a gente trouxe um monte de número, fala sobre economia e tal, nosso lado racional está ali. Para ninguém duvidar. Para ninguém duvidar, para ninguém duvidar. Agora, tem uma outra parte que a gente precisa enfrentar, que é uma questão cultural que a gente também enfrenta em relação, quando a gente fala sobre moradia ou ambientes para a longevidade, que é uma questão ainda de tentar quebrar os estereótipos de que o envelhecimento é uma fase de decadência, que o velho é descartável. Né? Então, tem uma questão cultural que a gente precisa também começar a sair da bolha, de que quando a gente fala de moradia, a gente está falando somente de instituição de longa permanência, somente de residencial sênior, e a gente precisa começar a pensar em outros formatos, porque a diversidade é muito grande. Agora, eu falando isso é uma coisa, mas a gente trouxe aqui uns depoimentos que a gente vai passar para as pessoas que vivem essas realidades, vão trazer um pouquinho para vocês do ponto de vista delas e como é que elas encaram isso. A gente sem sequer saber o que era uma startup, a gente nem conhecia o significado dessa palavra, a gente só sabia que a gente queria resolver o que a gente identificava como uma dor, que era uma dor da exclusão de todos os benefícios da moradia compartilhada por parte da imensa maioria da população, porque moradia compartilhada ainda é muito reservada aos jovens que vão morar em repúblicas. Mas os jovens que vão morar em república é uma moradia temporária e não tem tanta importância com quem eles vão morar, com quem eles estão morando. Né? Quando você é jovem, você acho que não está muito... Ainda não é muito seletivo, né, sobre o que você bebe, o que você come, quem você come, e onde você convive e com quem você convive. Então, à medida que você vai conquistando seu primeiro emprego, que você vai entrando mais na vida adulta, moradia compartilhada tem uma série de benefícios. Permite que você more melhor por menos, que você more num lugar mais perto dos lugares que você quer frequentar, dos points onde você quer ir, das escolas dos seus filhos, que você passe menos tempo em transporte. As pessoas que se cadastram na Colive, elas respondem por que elas querem morar de forma compartilhada. E nós temos os principais fatores que fazem com que as pessoas queiram morar de forma compartilhada são, bom, a questão financeira, obviamente, né, que aumentou durante a pandemia, e muito uma questão de solidão. As pessoas dizem abertamente, eu me sinto só, eu quero companhia. E quem não diz que se sente só, diz que quer apoio no dia a dia.
E quem não responde isso, responde que quer viver de uma forma mais sustentável, porque morar cada um no seu quadradinho não é nada sustentável, né? Com a sua própria geladeira, a sua própria batedeira, o seu próprio liquidificador, a pegada de carbono, quando você vai morar de forma compartilhada, ela é muito menor. Então, a Colive, né, que começou como Morar com Você, foi a realização de um propósito muito forte de incluir mais gente, de permitir que muito mais gente morasse de forma compartilhada, se beneficiasse de todas as vantagens de morar de forma compartilhada. Eu sou Isabel Isilda, eu moro aqui no centro, numa experiência de moradia compartilhada intergeracional com jovens, e o meu sonho é que nós possamos ter no futuro oportunidades para nós velhos de morar com pessoas mais jovens em comunidades compartilhadas, com N alternativas que nos dê qualidade de vida. Todos eles ainda querem exercer algum tipo de atividade onde possa ser, vamos chamar assim, ela ser útil, né? E essas atividades, presumo construir um coworking junto com esse condomínio. E ele pode ser baseado, vamos chamar assim, tipo até um clube, vamos chamar, onde tem atividades físicas, você tem atividades educacionais, onde você tenha palestras, claro, realizadas em conjunto com os moradores, voltadas à saúde, à economia, seja lá o que for. Bom, e aí por diante. Então, esse espaço precisaria ter certas condições diferenciadas, não só dentro do quarto, com a inteligência artificial, como ter já uma ideia de pegadores especiais no banheiro, não usar tapetes, bom, e aí por diante. Então, todas aquelas condições necessárias para você construir. Mas a diferença de um condomínio normal, mesmo que seja voltado à terceira idade, são as atividades. O coworking, junto com, é um ponto fundamental. O outro é um salão de eventos. O outro é possibilitar ter, junto ao condomínio, atividades que nem farmácia, padaria, um mercadinho pequeno, e aí por diante, onde os próprios proprietários possam trabalhar neles, ou serem até os donos de algum tipo de franquia ou alguma coisa assim. Gente, não fui eu que estou falando, tá? São eles quem estão falando. É um exercício que a gente faz de escuta permanente para entender esses novos conceitos, essas novas demandas que estão surgindo. Isso é legal, eu trouxe aqui essa outra pesquisa, que é de uma empresa que chama WGSN. Ela é uma pesquisa completamente fora da área da gerontologia. Ela é uma empresa que faz pesquisas de tendências de moda, decoração, outra área. E é interessante que na pesquisa dela, que está falando sobre o consumidor de 2024, ou seja, hoje, né? Nós estamos em 2024, nós estamos aí indo para o final de 2022, um desses perfis que eles colocam como um consumidor presente, importante e os influenciadores, né? Eles chamam dos 60+, de construtores de memória. E o que eu achei legal do nome que eles deram para esse perfil foi que, primeiro, eles deram o nome de uma ação. E é uma ação contínua, e uma ação de crescimento mesmo, né? Então, eles não estão tratando a etapa do envelhecimento como uma coisa do passado. São pessoas que continuam a construir as suas memórias. Quando a gente fala de memória, isso é legal. E aí eles citam o seguinte, que envelhecer bem não é uma questão de vaidade. Esse grupo quer viver mais e aproveitar a vida do melhor jeito possível. Isso é muito legal quando aparece uma pesquisa de tendência, de novo, que está fora da nossa bolha. Né? Ou seja, o que nós estamos falando há anos, né, Beth? Não só nós, mas todo mundo que está aqui nesse evento, em todas as palestras que a gente está assistindo, está começando a ser ouvido. Que era uma sensação que a gente tinha de que não chegava a lugar nenhum. Está chegando. Mas assim, então quem é esse perfil
do maduro, né? Porque ele é muito diferente, né, Beth? Não é tudo igual, é a primeira coisa, né? Exatamente. A gente foi estudar, né, além da nossa carreira, a Flávia como arquiteta e eu como publicitária, a gente foi estudar gerontologia. Né, tem um monte de amigos aqui. E a primeira coisa que a gente aprende é essa questão da diversidade, porque a gente tem uma ideia, né, de colocar todo mundo no mesmo pacote e achar que, porque a pessoa envelheceu, ela deixa de ser ela vira a senhorazinha, o senhorzinho, né, essa expressão. Eu acho muito estereotipada, não acho legal, e está todo mundo falando isso, como se ela perdesse o nome e virasse uma senhorazinha. É um absurdo, do meu ponto de vista. Mas aí é um desafio também a gente saber quem são esses perfis, como se comportam, o que eles querem. Então, a gente, o ano passado, conseguiu concluir, o Hype 50+, tem uma unidade chamada Data 8, que faz pesquisas, as maiores pesquisas de tsunami 60+, no Brasil, e a gente conseguiu mapear esses perfis. Eu vou dar uma passada rápida aqui para vocês, porque não dá tempo da gente se aprofundar. Mas eu acho que já é um ponto de partida, sabe? Para a gente sair daquele lugar onde parece uma caixa preta e onde a gente começa a enxergar essa diversidade com algumas identificações que, quando a gente costuma falar, as pessoas começam a perceber que existem mesmo diferentes perfis. Então, a primeira classificação que foi feita é separar em 3 grupos, né? O grupo do upgrade, e aí, dentro do grupo do upgrade, a gente tem 4 perfis diferentes. Eu vou dar uma geral aqui para vocês. Vamos ver se vocês vão identificando aí na memória de vocês as pessoas, mais ou menos, que têm esse perfil. Autossuficiente. O autossuficiente é aquela pessoa, gente, que sempre tomou decisões na vida, sempre cuidou da tua vida, sempre foi dono da situação, não precisou de ninguém. E ele chega na maturidade igual. Ele não chega na maturidade diferente disso. Rapidamente, tá? Tem muito mais coisa para falar, mas não vai dar tempo. Mas vocês podem procurar pela Data 8, procurar pela gente tem esse estudo bem aprofundado. Os agregadores, normalmente é mais público feminino, são aquelas mulheres, tem homens também, obviamente, mas são aquelas mulheres que têm todos ao redor, sabe? Os filhos, os netos, as amigas, são ótimas anfitriãs, tem sempre gente em volta dela e é exatamente isso que ela gosta. Os sábios são pessoas que são influentes, tiveram uma boa carreira, ainda têm carreira, têm um bom nível intelectual, influencia as pessoas em volta, são pessoas que são requisitadas a dar conselhos, então, um pouco masculino também, a gente identificou. Então, vocês imaginam, né, como é chegar para esse público, desenvolver algum tipo de moradia, desenvolver algum tipo de espaço, algum tipo de solução, e falar de uma maneira que não condiz com esse sábio. Ou desenvolver um empreendimento que não condiz com esse sábio. E aí a conclusão é a dificuldade de vender esse produto. Né? A gente precisa entender com muita profundidade, tomar muito cuidado na hora que a gente está desenvolvendo produto, serviço, relacionamento e comunicação com esse público. E os cuidadores, na maioria formado por mulheres, a gente fala muito da geração sanduíche, que são essas pessoas que cuidam dos pais, dos filhos, e essas cuidadoras, elas têm a maior parte do seu tempo a serviço do cuidar. Pouco tempo para cuidar de si mesma. Ela influencia muito essa questão de moradia, de alimentação, ela cuida de todos os aspectos de quem ela está cuidando, né, dessa pessoa mais velha. Então, é muito importante observar essa pessoa na hora que vocês vão desenvolver e vender um produto. E pensar e lembrar que são pessoas que se sentem totalmente invisíveis. Ninguém cuida delas. Então, imagina a oportunidade que a gente tem na hora que a gente está falando de produtos, programas de relacionamento e comunicação. Né, Flávia? Uhum. Bom, makeover são aquelas pessoas que a gente brinca que chegou em um determinado momento próximo da maturidade ou durante a maturidade, que aconteceu algum impacto, e essa pessoa vai descobrir novas formas de viver. Ela vai voltar a estudar, ela vai viajar, ela vai ingressar em novos grupos de amigos. Então, são as pessoas que elas têm um processo de mudança. Acontece muito com mulheres quando se tornam viúvas ou pessoas que encerram a carreira ou mudam de carreira. Tá? São pessoas aí que
também a gente tem que ter um cuidado especial na hora que estiver falando com elas. Elas olham para o futuro com muita expectativa, né? Então, imagine oferecer um residencial isolado para uma pessoa dessa. Né? Vai falar, essa não sou eu quero viver o mundo, eu quero viajar o mundo, eu quero um lugar onde eu possa ter tudo prático, tudo muito objetivo. E o final, né, o grupo final, que a gente chama de pit stop ou de altas, aí sim são aquelas pessoas que a gente mais escuta dos investidores procurando a gente, das incorporadoras e construtoras. Né? Elas vão, quando pensam na maturidade, pensam logo numa instituição de longa permanência, em algo que vai dar suporte para esse perfil. Ou às vezes até mesmo num residencial sênior, mas aí quando vai falar de residencial é sempre assim, com aquele viés de suporte à saúde, sabe? Isolado, um lugar longe. Um lugar longe, que é a paz da natureza. Exatamente. Esse é a pessoa que os investidores têm mais em mente. Então, na verdade, é uma pequena parcela. Né? Na realidade, eu vou até te corrigir, não é nem o que o investidor tem mais em mente. O investidor ele tem em mente o explorador. Só que ele projeta e comunica como se fosse o de altas. Esse é um problema, na realidade, que a gente identificou, que é uma divergência entre o produto e a comunicação. Eu sempre falo que não existe projeto de arquitetura ou solução arquitetônica para a pessoa idosa certo e errado. Existe o produto certo para o perfil certo. Então, às vezes, você tem um perfil correto, você está comunicando errado. Você está atingindo errado, por isso que é legal. Ou prestando serviços dentro desse condomínio para um público, mas ele quer atrair outro público. Que ele não vê valor também, né? Porque na hora de comunicar, você precisa entender aonde ele vê valor. Né? Ai. Hã? O de altas. Então, o idoso de alta é exatamente essa pessoa que ela chega na maturidade, assim, numa idade avançada, normalmente formada por homens, tá? Em idade avançada, que ele está aposentado, está mais quieto, mais recluso na sua própria casa. Ele não é uma pessoa que toma decisões sozinho, ele está sempre muito influenciado, ele está muito mais pensando no momento que ele chegou por algum acontecimento, seja aposentadoria, ou alguma enfermidade, ou perda de uma pessoa, um parente querido. Então, ele está mais recluso, ele está mais quieto, ele está mais aposentado, sabe? Está mais em alto mesmo. O interessante é que esses perfis eles não são estáticos. A gente passa por várias fases na nossa vida. Né? Então, na realidade, ele pode começar como pessoa de altas, que ele está começando a repensar, então ele não está tomando uma decisão, ele está realmente de altas. Tipo, peraí, o que é que vai acontecer, o que é que eu quero, o que é que eu vou fazer? E pode ser que ele se transforme em um explorador. Pode ser que ele se transforme em outro perfil. É sempre importante a gente entender que nada é preto e branco, né? A gente trabalha com pessoas, com vidas, e a gente está mudando e evoluindo o tempo inteiro, inclusive durante o envelhecimento. Não é porque a gente fez 60 anos que a gente parou de mudar. A gente muda. Esse daqui é um gráfico que eu adoro dele. Parece que agora eu vou entrar na academia, assim. Mas é porque a gente está falando um pouco sobre os diferentes perfis, quase que de personalidade, né? De desejos e tal. E aí tem um outro tipo de olhar que, às vezes, os investidores eles só olham esse tipo de olhar, que é um olhar da capacidade funcional. Então, esse daqui ele é um gráfico do professor Kalash, que, aliás, está aqui, fez palestra hoje, vai fazer palestra amanhã, procurem, ele está por aí, muito legal. E ele mostra esse gráfico, eu vou andar, eu não consigo ficar parada, tá, gente? Capacidade funcional, aqui tem o limiar de incapacidade, que não é uma linha, é uma faixa, porque a gente pode entrar e sair. E aí a gente vê que a gente vai crescendo a capacidade funcional, e à medida que a gente vai envelhecendo, essa capacidade ela vai decaindo. A gente já sabe que o processo de envelhecimento é um fruto de vida, né, de decisões e vários fatores, não é uma coisa simples, e a gente pode envelhecer de várias formas. Então, a gente pode envelhecer ficando bem longe desse limiar de incapacidade, ou a gente pode entrar nele. E quem dera se a vida fosse uma linha regular desse jeito, né, porque é aquela montanha-russa, às vezes você está aqui, e aí você, pum, tem um derrame, tem uma queda, aí você vai lá para o limiar de incapacidade, faz uma recuperação e sobe. Agora, vocês vão concordar que, muitas vezes, os ambientes construídos da pessoa que está aqui na letra B é muito diferente da pessoa que está na letra C.
Por que é importante a gente saber isso? Porque quando você está fazendo o projeto, se você está projetando para o B, pensando numa estrutura do C, você está overfazendo tudo. Vai ficar uma fortuna esse seu empreendimento e você vai ter que cobrar por isso para um público que está ali. Se você fizer para o público C, focando no B, eu falei o inverso, né? Você vai, eu falei primeiro que eu estou focando no B e chega no C. Ou o inverso, pode ser que o ambiente não esteja adequado para as necessidades de uma pessoa que realmente precisa de mais suporte, e aí o ambiente não vai estar adequado. A gente precisa entender os espaços arquitetônicos de uma forma flexível, que ele consiga se adaptar a momentos de vida. O que acontece é que muitas vezes os investidores chegam para a gente e falam: eu quero um empreendimento para o idoso independente. Isso é o que mais aparece para mim lá no escritório. É o idoso ativo, é o idoso independente. Eu falo, maravilha. E aí, o que acontece se ele não ficar mais independente? Se acontecer alguma coisa, vai expulsar ele do empreendimento? E se ele precisar de suporte em algum momento? Você vai expulsar ele? Então, a gente precisa entender como que a gente vai trabalhar com os vários momentos diferentes no processo de envelhecimento. Como que a gente vai dar esse suporte e como que a gente vai comunicar isso para eles. Porque todos aqueles 6 perfis vão passar por questões funcionais que fazem parte do processo de envelhecimento, né? Mas aonde ele vê valor? Como é que você vai vender esse produto? E é interessante a gente pensar, não ignorar também esse dado, porque quando a própria pesquisa da Hype mostra que 42% dos brasileiros, o maior medo é a perda da independência e da autonomia. Se você está vendendo um empreendimento para ele, falando, aqui eu te dou todo o suporte à saúde, eu tenho enfermeiros e tenho cuidadores, cara, dependendo do perfil do idoso, ele vai morrer de medo e não vai querer ir. Vai acionar o medo dele. Vai acionar o medo dele, é o gatilho do medo. Às vezes você vai ter como... Você pode, o mesmo produto você pode oferecer de várias formas. Por isso que nós estamos... Vocês estão começando a entender por que nós estamos aqui juntos? Estão começando a entender. E aí a gente vai aprofundando nos perfis. Dá tempo de aprofundar? Não dá tempo, então vou passar. Né? E aí é interessante o seguinte, essa pesquisa da Hype fala que 54% dos brasileiros, 50 mais, querem envelhecer em suas próprias casas. Eu achei muito interessante, porque normalmente as pesquisas internacionais mostram esse número muito mais alto. Mostram ali na casa dos 80%, 90% das pessoas querem envelhecer nas suas próprias casas. Então, uma das discussões que tem lá dentro da Hype é entender por que o brasileiro está com esse número tão baixo, qual que é o viés dessa pesquisa. E aí a gente tem 2 vertentes. Se 54% dos brasileiros querem envelhecer em suas próprias casas, o que acontece com os outros 46%? Aonde é que eles querem envelhecer, se não é na própria casa? E aí, tem esse outro gráfico que eu adoro, e eu acho muito interessante, porque eu comecei a mostrar esse gráfico há uns anos atrás, e hoje em dia eu olho para ele e já estou achando ele desatualizado, vocês vão entender por quê. Ele faz uma relação entre quantidade de serviços oferecidos, o custo e a ambiência, que a gente chama, né? Então, a gente começa aqui embaixo, nas nossas próprias casas, que é onde a gente tem menos serviços oferecidos e o menor custo, justamente por causa disso. E quanto mais a gente vai oferecendo serviços, a gente vai entrando em residenciais sêniores, mais caro vai ficando e mais com cara de institucionalizado vai ficando também. Que é uma coisa que a gente está tentando quebrar, é essa questão da ambiência, né, para que isso não ocorra. Então, a gente tem o age in place, tem o residencial sênior, tem co-housing, tem co-living, são coisas diferentes. Muita gente confunde co-housing e co-living. Querem saber a diferença? Não vai dar tempo de contar. Depois a gente conta, né? Vai dar tempo. A própria instituição de longa permanência para idoso, que é moradia. Tem muita gente que acha que é um edifício de saúde, não é, é moradia. E tem um monte de outros que estão pipocando e estão aparecendo. Aqui da minha frente está a Inês Riotto, que é assim, a mãe do tema de moradias para a longevidade. Né, Inês?
Pode procurar, tem livro também, Inês, tem site, tem um monte de coisa legal. Mas é interessante a gente entender aonde é que você, como investidor, ou mesmo profissional de arquitetura, quer se posicionar nesse mercado. O que é que você quer oferecer, porque tem mercado para tudo. A gente está tão atrasado aqui no Brasil, né, Beth, que tem mercado para tudo. Você tem mercado para o aging place, para o residencial, para a instituição de longa permanência, você tem mercado para tudo, você só precisa fazer direito o que você se propõe a fazer. Pode morar até em navio. Exatamente. Até em navio. Esse também é um prato cheio para os corretores, né? Se eles conseguirem entender o perfil do público nosso e essas opções de moradia, né, abrir a mente, porque nem se fala em co-housing para Maduro, né? Eu acho que a gente trouxe aqui. Não, a gente trouxe aqui porque a gente precisa abrir mesmo a mente, mas é uma coisa que está iniciando. Quem fez o co-living foi a nossa amiga Veronique. O co-living, que é... Que é de co-living, não é de co-housing. Moradia compartilhada. É a única que eu conheço que era voltada para esse público, quando era morar com você, e aí ela entendeu que, na verdade, o público maduro não está procurando morar com outro maduro. Ele está procurando morar com pessoas que tenham a mesma afinidade, não importa a idade. E aí foi porque ela mudou para a Colive e ela é uma pessoa 60 a mais. Então, assim, é para abrir mesmo a mente e pensar que existem N oportunidades, né? O intergeracional é uma coisa que está vindo assim muito forte. Fazer muito. Exato. Já tem Exatamente. obras sendo construídas, prédios multigeracionais, porque já entenderam que essa é a aposta. Exatamente. Essa é a troca, que é muito legal. Não só intergeracional, a gente está falando de gerações, mas também misto de serviços, né? Também tem uma coisa que é muito legal. Gente, eu adoro esse tema, porque ele é tão complexo. Aí, tem um outro número muito legal, porque a gente falou lá que 46% querem morar fora de casa, 56% querem envelhecer nas próprias casas. Então, vamos supor que você não quer investir em novas formas de moradia. Eu vou focar nas pessoas que querem envelhecer nas próprias casas. E aí, tem esse outro número que a Hype trouxe, de que 14% dos brasileiros têm as casas adaptadas. É muito baixo esse número. Porque, assim, você quer envelhecer na sua própria casa? Maravilha! Mas você precisa se preparar para isso. Se você quer envelhecer sozinho, assim, morando sozinho, ou mesmo com uma outra pessoa, não tem problema. Mas você precisa se preparar para isso. Para que você prolongue essa independência, essa autonomia o máximo possível. Né? Esse é um mar de oportunidade. Né? Um mar de oportunidade. E isso aqui é muito legal sobre o conceito do aging place, que às vezes as pessoas acham que envelhecer na própria casa fica ali focado da porta para dentro. Só que o conceito do aging place, ele é muito mais amplo. Ele é não só morar na própria casa, mas inserido na comunidade em que ele está. Então, se você quer investir em aging place, também estude, porque não vai dar tempo de contar. Sobre cidade de 15 minutos, sobre cidade amiga do idoso, sobre as blue zones, sobre a tecnologia e o Maduro. A próxima palestra, o professor Shaw aqui vai fazer, eu tenho certeza que ele vai falar sobre tecnologia, porque ele é um expert no assunto. E é importantíssimo, se essa é uma das opções que você quer fazer, mas essa questão do entorno, do bairro, da comunidade, é uma coisa que tem muito valor. Eu não vou nem falar para os maduros, eu vou falar que é para todos nós. Né? A gente só não pode ignorar que para eles não é, porque envelheceu, o entorno já não faz mais sentido. Né? E aí, Beth, você fez tudo certo, tá? Você escolheu o terreno certo, você escolheu o seu público-alvo, você fez o projeto, ofereceu os serviços, tá tudo redondo, e aí você pode matar o seu produto na linha de chegada, que era uma das coisas que às vezes estava acontecendo também. Por que você mata o seu produto na linha de chegada? Não, foi exatamente a Beth aqui. Foi exatamente esse o motivo da nossa união. A gente entendeu que você pode fazer o projeto certo, com o preço correto, com os serviços adequados, o público certinho, mas na hora de vender, na hora de comunicar, na hora de fazer a sua estratégia de marketing, falha. Sabe? É um tropeço que você dá, uma nomenclatura errada que você usa, uma forma de se comunicar que
está baseada no público jovem, que as agências todas estão olhando para o público jovem. Comunicar para o público mais velho é diferente. E isso a gente aprendeu ao longo de 7 anos, não foi da noite para o dia. Porque o processo de envelhecimento foi muito rápido, a gente teve que se adaptar também. Eu tive que reaprender a fazer marketing, reaprender a fazer comunicação. E aí a gente tem aí uma listinha. Já tem mais 4 minutinhos. Nossa. E por que a gente foi aprender? O que a gente usou para aprender? A primeira coisa são os estudos, entender como que as pessoas se sentem, como que elas se sentem em relação às marcas. Então, aqui já é uma coisa que já foi o nosso ponto de partida, que escancarou. As pessoas se sentem invisíveis perante as marcas, invisíveis perante as empresas. Elas gostariam de ser mais ouvidas pelas empresas. Inclusive, quando a gente começou a trabalhar com esse público, a gente se deparou com empresas que falavam, não, meu público é até 40 anos, eu compro pesquisa até 40 anos. Não existia pesquisa de 40 para cima, porque as pessoas simplesmente ignoravam no mercado de marketing, né? E, obviamente, se você não olha para esse público, não desenvolve uma estratégia de marketing para esse público, elas não vão se identificar com a sua comunicação. Não se identificou com a sua comunicação, não vendeu e não fidelizou. Um outro índice importante é que não existe fidelidade, por enquanto, né? Até a pesquisa que a gente fez o ano passado, em relação às marcas, assim, não existe muita fidelidade, justamente porque as pessoas não se identificam com a comunicação. Então, elas são pessoas assim como outras gerações, inclusive as gerações mais jovens, preferem marca que tem os mesmos valores que ela, quer se identificar com valores. E aí a gente está muito distante disso. E a gente resolveu se juntar porque a gente oferece, então, um serviço completo, desde o estudo do mercado, que é marketing, né? Então, que tem que começar por aí. Eu chegava e falava, qual é o perfil do seu público, para eu começar a montar um briefing de projeto? Pessoa idosa. Eu falei, tá, mas na minha cabeça pipoca 10 mil tipos. Qual é o perfil do seu... Não, pessoa idosa. Começou errado, a gente precisa começar antes a definir. Difícil, né? É difícil. Desenvolver esse conceito, porque esse senão projeto. você cria um produto estereotipado. Né? Exatamente. Bom, pensando, então, partindo da pesquisa e indo para as estratégias de marketing, a gente passa pela comunicação lá na ponta, na venda. A gente está até discutindo agora no Montando o Girocast, briefing. né? Será que o modelo ainda de ter o stand de venda, o apartamento decorado, será que esse é o modelo que as pessoas maduras? Ou será que é muito mais uma escuta, muito mais um atendimento de solução, muito mais uma demonstração de quais são as soluções que mais se adequam, né? Ou, de repente, um ambiente virtual onde você possa navegar pelas diversidades das soluções para esse público, com diferentes tipos de soluções, até de ambiente, de serviços. Então, no fundo, a gente acaba indo por uma inovação, por uma mentalidade muito mais revolucionária e inovadora para cada segmento que a gente atende, e no mercado imobiliário não é diferente. Então, as imagens que a gente usa, a gente vê muito pessoal usando banco de imagem, a gente não tem imagem brasileira, não é culpa de ninguém. A gente está começando isso agora. Mas será que a gente precisa copiar as imagens do outro e trazer aquela imagem estereotipada, onde as pessoas não se identificam? Vocabulário também, gente. A gente vê erros grotescos, assim, coisas que realmente afastam o público e não aproximam. Treinamento, não só dos corretores, mas de todos os pontos de contato com a empresa, porque você pode fazer tudo lindo, chegou lá na ponta, numa recepção, ou o próprio corretor, conversar de uma maneira que vai expelir. A gente até viu um case aí, não sei se vocês viram, numa concessionária, onde o filho foi com o pai queria comprar um carro muito bacana, inclusive, né, o pai acho que tinha 70 a mais. Tempo. E o filho, e o vendedor falava com o filho, ele gosta de azul, ele gosta de preto, não sei. Como assim? Não estava preparado. Então, todo mundo tem que ficar preparado, e na hora da entrega também, e na hora da assistência pós-vendas. Isso é uma coisa que a gente fala muito também. A gente estava participando de um congresso do mercado imobiliário. A gente adora falar fora da bolha. A gente estava participando de um congresso do mercado imobiliário. E uma coisa que a gente falou com eles é o seguinte, você não precisa inventar um nicho novo.
Esse nicho já existe, você já atende, ele já está na sua frente, você já fala com ele, né? Você só precisa entender como se comunicar de uma forma mais assertiva, com mais respeito, com mais inclusão, escutando mais, escutando os desejos para que você consiga entregar um produto, uma solução mais adequada. E o mais interessante desse congresso que a gente passou, que eles não estavam olhando para o público sênior, e a quantidade de solução que ele estava oferecendo no mercado imobiliário, que seriam sensacionais para o mercado sênior, era impressionante. Faltou só a comunicação, né? Só falta comunicar Avisar que o aquilo ali público que funciona, tem. porque eles veriam muitas soluções legais, né? A gente fala sempre que o importante é ajustar a lente para que você consiga melhorar a sua miopia, diminuir a miopia, enxergar, mas enxergar de verdade. Conversar, enxergar, ouvir e atender, né? Exatamente. Qualquer coisa, fala com a gente. Obrigada, gente. Quero agradecer muito a participação da Flávia, da Beth, né, por esse painel.